Grande Arcano, ou o Ocultismo Desvendado, por Eliphas Levi, editora Pensamento. Segunda parte, capítulo 6, da adivinhação. Podemos adivinhar de duas maneiras: pela sagacidade ou pela segunda vista. A segunda vista é uma intuição especial, semelhante à dos sonâmbulos lúcidos que leem o passado, o presente e o futuro na luz universal. Edgar Poe, sonâmbulo lúcido da embriaguez, fala nos contos de um certo Augusto Dupin, que adivinhava os pensamentos e descobria os mistérios dos negócios mais embaraçados por um sistema totalmente especial de observações e deduções. Seria para desejar-se que os senhores juízes formadores de culpa fossem bem iniciados no sistema de Augusto Dupin. Muitas vezes, certos indícios negligenciados como insignificantes levariam, se fossem tidos em conta, à descoberta da verdade. Esta verdade seria, às vezes, estranha, inesperada, inverossímil, como no conto de Edgar Poe intitulado Duplo Assassinato na Rua do Necrotério. Que diriam, por exemplo, se um dia viéssemos a saber que o envenenamento do Sr. Lafarge não pode ser atribuído a ninguém, que a autora deste envenenamento era sonâmbula e que, impressionada por vagos temores, se era uma mulher, ia furtivamente, na falsa lucidez do seu sono, misturar arsênico, bicarbonato de soda e goma em pó até nas caixas de Maria Capelli, julgando, no seu sono, tornar impossível este envenenamento que talvez temia para seu filho. Certamente fazemos aqui uma hipótese inadmissível após a condenação, mas que antes do julgamento talvez teria merecido ser examinada com cuidado, partindo desses dados. Primeiro, que a senhora Lafarge, mãe,
falava insistentemente de envenenamento e desconfiava da sua nora, que, numa carta fatal, se tinha vangloriado de possuir arsênico. Segundo, que esta mesma senhora jamais se despia e até conservava o seu chale para dormir. Terceiro, que se ouviam durante a noite ruídos extraordinários neste casebre do Gladier. Quarto, que o arsênico estava espalhado por toda parte na casa, nos móveis, nas gavetas, nas fazendas, de um modo que exclui toda inteligência e toda razão. Quinto, que havia arsênico misturado numa caixa de goma em pó que Maria Capelli entregou à sua jovem amiga Emma Pontier, como contendo a goma de que se servia e de que misturava um pouco com as bebidas do Sr. Lafarge. Estas circunstâncias singulares, sem dúvida, teriam despertado a sagacidade de Auguste Dupin e de Zadig, porém não produziram, certamente, nenhuma impressão sobre jurados e juízes mortalmente prevenidos contra a acusada pela triste evidência do roubo dos diamantes. Ela foi, pois, condenada, porque a justiça sempre tem razão. Porém, é sabido com que energia a infeliz protestou até a morte e de que simpatias honrosas foi rodeada até os seus últimos momentos. Um outro condenado, menos atraente, sem dúvida, protestou também diante da religião e da sociedade no momento terrível da morte. Foi o infeliz Leotádio, acusado de assassinato e defloramento de uma criança. Edgar Poe teria podido fazer desta história trágica um dos seus contos impressionantes. Teria mudado os nomes das personagens, colocando a cena na Inglaterra ou na América. E eis o que teria feito dizer a Auguste Dupin. A criança entrou na casa de educação e não a viram mais aparecer. O porteiro, que sempre fechava a porta com uma chave, ausentou-se apenas 1 minuto. À sua volta, a criança não estava mais lá, porém tinha deixado a porta entreaberta. No dia seguinte, encontraram a infeliz pequena no cemitério, junto ao muro dos jardins do colégio. Ela estava morta. Parecia ter sido matada aos bofetões. Seus ouvidos tinham sido despedaçados e trazia os sinais de um defloramento anormal. Era uma dilaceração espantosa, não havendo, de resto, nenhum dos traços especiais que devia deixar o defloramento feito por um homem. Aliás, não parecia ter caído neste lugar, mas ter sido levada para lá. Seus vestidos estavam arranjados embaixo e ao redor dela. Estavam enxutos, apesar de ter chovido a noite toda. Deviam tê-la levado lá, dentro de um saco, pela manhã, quer pela porta, quer pela abertura da parede do cemitério. Seus vestidos estavam sujos de dejeções alvacentas, nas quais parece que a rolaram. Eis o que devia ter se passado. A menina, ao entrar na sala de visitas, tinha tido uma necessidade repentina. Para satisfazê-la, saiu pela porta que estava entreaberta. Ninguém a viu, e isto foi uma fatalidade. Procurou, do lado do cemitério, um lugar escuro, onde foi surpreendida por alguma mulher má, cuja porta talvez tinham sujado várias vezes e que estava à espreita, jurando dar maus tratos a aquele ou aquela que surpreendesse. Abre repentinamente a porta,
cai de bofetões sobre a criança, cujo rosto magoou, arranca-lhe em parte as orelhas, rola nas suas dejeções, depois nota que a infeliz não se move mais. Queria somente castigá-la e matou-a. Que fará ela do cadáver? Ou do que julga um cadáver? Pois a pobre criança esbofeteada talvez apenas está sem sentidos. Oculta-a num saco. Depois sai e ouvi dizer que procuram uma pequena aprendiz que entrara no colégio e que não viram sair. Uma ideia horrível se apodera dela. É preciso desviar a todo custo as desconfianças. É preciso que a vítima seja encontrada junto do muro do colégio e que um defloramento simulado torne impossível a ideia de atribuir o crime a uma mulher. O defloramento é, pois, simulado por meio de um bastão, e é talvez nesta última e atroz dor que a pobre desfalecida expira. Vinda à noite, a megera leva o saco ao cemitério, cuja porta, mal fechada, sabe abrir, fazendo girar o trinco com uma faca. Tem o cuidado de apagar os rastos dos seus pés, retirando-se de recuo, e fecha cuidadosamente a porta. Essa hipótese, continuaria Dupin, explica por si só todas as circunstâncias aparentemente inexplicáveis desta espantosa história. De fato, se o despenseiro do colégio tivesse violado a jovem, teria procurado abafar seus gritos e não provocá-los, puxando-lhe violentamente as orelhas e ferindo-a com bofetadas. Se ela tivesse gritado, seus gritos de sofrimento teriam sido ouvidos, porque o paiol, designado como único lugar possível para o crime dentro da casa, é furado do lado que dá para o pátio de um quartel cheio de soldados e quase à altura da casinha do empregado. Aliás, o acusado fora visto todo dia a cuidar tranquilamente das funções do seu emprego. A sua ausência do lugar do crime, a hora em que este se deu, é até atestada pelos seus companheiros. Porém, por causa de alguns desprezos e de certas evasivas, acusam-nos de cumplicidade, ou ao menos de complacência. É, pois, provável que vai ser declarado culpado pelo Tribunal de Filadélfia. Tal era o que dizia Auguste Dupin do conto inédito de Edgar Poe, que, sem dúvida, nos permitirão imaginar para expor a nossa hipótese sem faltarmos aos deveres que nos impõem a respeito da coisa julgada. Sabemos como, entre duas mães que disputavam a mesma criança, Salomão soube adivinhar de um modo infalível qual era a mãe verdadeira. A observação da fisionomia, do andar, dos hábitos, também leva de um modo certo à adivinhação dos pensamentos secretos e do caráter dos homens. Das formas da cabeça e da mão podemos tirar preciosas induções. Porém, sempre é preciso ter em conta o livre-arbítrio do homem e os esforços que pode fazer com êxito para corrigir as tendências más da sua natureza. Devemos saber também que um bom caráter pode depravar-se e que, muitas vezes, os melhores se tornam os piores quando se degradam e se corrompem voluntariamente. A ciência das grandes e infalíveis leis do equilíbrio pode também ajudar-nos a predizer o destino dos homens. Um homem nulo ou medíocre
Poderá chegar a tudo, porém jamais será qualquer coisa. Um homem apaixonado que se lança em excessos perecerá por estes mesmos excessos ou será fatalmente arrastado aos excessos contrários. O cristianismo dos Itilos e dos padres do deserto devia produzir-se após a devassidão de Tibério e de Heliogábulo. Na época do jansenismo, este mesmo cristianismo terrível é uma loucura que ultraja a natureza e prepara as orgias da regência e do diretório. Os excessos da liberdade em 93 trouxeram o despotismo. O exagero de uma força vai sempre a favor da força contrária. É assim que, na filosofia e na religião, as verdades exageradas se tornam as mais perigosas mentiras. Quando Jesus Cristo dizia, por exemplo, aos seus apóstolos: "Quem vos ouve, me ouve, e quem me ouve, ouve aquele que me enviou", estabelecia a hierarquia disciplinar e a unidade de ensino atribuídas a este método divino, porque é natural uma infalibilidade relativa ao que ele ensinou, e não dando por isso a nenhum tribunal eclesiástico o direito de condenar as descobertas de Galileu. Os exageros do princípio da infalibilidade dogmática e disciplinar produziram esta imensa catástrofe de fazer pegar a Igreja, por assim dizer, em flagrante delito de perseguição da verdade. Então os paradoxos responderam os paradoxos. A Igreja parecia desconhecer os direitos da razão e os homens desconheceram o da fé. O espírito humano é um enfermo que anda com o auxílio de duas muletas: a ciência e a religião. A falsa filosofia tomou-lhe a religião e o fanatismo lhe arrancou a ciência. Que pode ela fazer? Cair pesadamente e deixar-se arrastar como um aleijado entre as blasfêmias de Proudhon e as enormidades dos sílabos. As raivas da incredulidade não têm a força suficiente para medir-se com os furores do fanatismo, porque são ridículas. O fanatismo é uma afirmação exagerada e a incredulidade uma negação também exagerada, porém muito ridiculamente. Que é, de fato, o exagero do nada? Muito menos que nada. Não vale a pena quebrar lanças por causa disso. Assim, impotência e desânimo de um lado, persistência e invasão do outro, caímos sob a pressão pesada das crenças cegas e dos interesses que exploram. O velho mundo que julgavam morto levanta-se de novo diante de nós e a revolução está para recomeçar. Tudo isso podia ser escrito, tudo isso estava na lei do equilíbrio, tudo isto tinha sido predito e pode-se predizer facilmente o que acontecerá depois. O espírito revolucionário agora agita e atormenta as nações que permaneceram católicas, a Itália, a Espanha e a Irlanda. E a reação católica, no sentido da exageração e do despotismo, paira sobre os povos cansados de revoluções.
Durante este tempo, a Alemanha protestante engrandece e põe um poder formidável ao serviço da liberdade da consciência e da independência do pensamento. A França põe sua espada voltairiana ao serviço da reação clerical e favorece assim o desenvolvimento do materialismo. A religião torna-se uma política e uma indústria. As almas da elite separam-se dela e se refugiam na ciência. Porém, à força de esquadrinhar e analisar a matéria, a ciência acabará por encontrar a Deus e forçará a religião a voltar a si. As grosseiras teologias da Idade Média se tornarão tão evidentemente impossíveis que até será ridículo combatê-las. Então, a letra dará lugar ao espírito, e a grande religião universal será reconhecida pelo mundo pela primeira vez. Predizer este grande movimento não é uma adivinhação do futuro, porque já começou e os seus efeitos já se manifestam nas causas. Diariamente, as novas descobertas esclarecem os textos obscuros do Gênese e dão razão aos velhos pais da Kabbalah. Camilo Flammarion já nos mostrou Deus no universo. Já desde há muito estão reduzidas ao silêncio as vozes que condenavam Galileu. A natureza, desde há muito tão caluniada, se justifica, fazendo-se conhecer melhor. E a palhinha de Vanini sobe mais sobre a existência de Deus que todos os doutores da escola, e os blasfemadores de ontem são os profetas de amanhã. Que criações tenham precedido a nossa, que do Gênese sejam períodos de anos ou mesmo séculos, que o sol parado por Josué seja uma imagem poética da ênfase oriental, que as coisas evidentemente absurdas como história se expliquem pela alegoria. Isto em nada prejudica a majestade da Bíblia e de modo algum contradiz sua autoridade. Tudo o que neste livro sagrado é dogma ou moral pertence ao juízo da Igreja. Porém, tudo o que é arqueologia, cronologia, física, história, etc., pertence exclusivamente à ciência, cuja autoridade nessas matérias é absolutamente distinta, se não independente da autoridade da fé. É o que já reconheceram, sem ousar dizê-lo claramente, os padres mais esclarecidos, e têm razão de calar-se. Não devemos querer que os chefes da caravana andem com muita pressa de lançar-se para a frente. Ficam logo sós e podem perecer na solidão, como aconteceu a Lamennais e tantos outros. É precioso saber bem o caminho do campo e estar pronto a voltar ao menor alarme, para não merecer ser considerado como imprudente, ao adiantar-se como explorador. Quando o messianismo vier, isto é, quando o reino do Cristo se tiver realizado na terra, a guerra cessará. Porque a política não será a velhacaria do mais hábil ou a brutalidade do mais forte. Haverá verdadeiramente um direito internacional, porque o dever internacional será proclamado e reconhecido por todos. E é então somente que, conforme a predição do Cristo,
não haverá mais que um único pastor. Se todas as seitas protestantes viessem a unir-se, ligando-se à ortodoxia grega, reconhecendo por Papa o chefe espiritual, cuja sede seria em Constantinopla, haveria no mundo 2 igrejas católicas romanas, pois Constantinopla foi e será ainda a nova Roma. Então o cisma só poderia ser passageiro. Um concílio verdadeiramente ecumênico, composto de deputados da cristandade inteira, terminaria a divergência, como já o fizeram na época do Concílio de Constança. E o mundo se espantaria de achar-se inteiramente católico. Porém, desta vez com a liberdade de consciência conquistada pelos protestantes e o direito à moral independente reivindicada pela filosofia. Ninguém mais sendo obrigado, sob penas legais, a usar dos remédios da religião, mas também não tendo mais razoavelmente o poder de negar as grandezas da fé ou de insultar a ciência que serve de base à filosofia. Eis aí o que a filosofia de sagacidade de que fala Paracelso nos faz ver claramente no futuro. E chegamos sem esforço a esta adivinhação por uma série de deduções que começam nos próprios fatos que se realizam à nossa vista. Essas coisas sucederão, cedo ou tarde, e será a vitória da ordem. Porém, a marcha dos acontecimentos que as trarão poderá ser obstada por catástrofes sangrentas, incessantemente preparadas e fomentadas pelo gênio revolucionário, inspirado quase sempre pela sede ardente da justiça, capaz de todos os heroísmos e devotamentos, porém sempre enganado, inutilizado e desordenado pelo magnetismo do mal. Aliás, se devemos crer na tradição profética, a ordem perfeita não reinará na Terra antes do juízo final, isto é, antes da transformação e do renovamento do nosso planeta. Os homens imperfeitos ou decaídos são, na maioria, inimigos da verdade e incapazes de outra razão. As vaidades e cobiças os dividem e os dividirão sempre. E a justiça, no dizer dos videntes, desde os tempos apostólicos até agora, só reinará perfeitamente na terra quando os maus tiverem sido convertidos ou suprimidos, e Cristo, acompanhado pelos seus anjos e santos, descer do céu para reinar. Existem causas que a sagacidade humana não poderia prever e que produzem acontecimentos imensos. A invenção de uma nova arma muda o equilíbrio da Europa e o Sr. Thiers, o homem hábil, sem princípios, que crê que a política consiste em carregar os dados do acaso, se atrela ao lado de Veuillot no carro de Jagrenat, quero dizer, do papado temporal. Previu Jesus tudo isto? Talvez sim, durante a sua agonia do Jardim das Oliveiras. E sem dúvida, quando fez depois a São Pedro esta terrível predição: aquele que fere com a espada perecerá pela espada. Para restabelecer o papado verdadeiramente cristão,
no exercício legítimo do seu duplo poder, talvez será necessário que haja um Papa Mártir. O suplício suplica, disse o conde José de Mestre, e quando a terra é secada pelo sopro árido da irreligião, pede chuvas de sangue. O sangue do culpado é purificado desde que corre, porque Jesus, ao ser suspenso à cruz, santificou todos os instrumentos de suplício. Porém, só o sangue do justo tem uma virtude expiatória. O sangue de Luís XVI e o de Elizabeth pediam de antemão para que o de Robespierre não fosse desdenhado pela Justiça Suprema. A adivinhação do futuro pela sagacidade e a indução pode chamar-se presciência. A que se faz pela segunda vista ou por indução magnética não é mais que um pressentimento. Pode-se exaltar a faculdade pressensitiva, produzindo em si mesmo uma espécie de hipnotismo por meio de alguns sinais convencionais ou arbitrários que mergulham o pensamento num meio sono. Estes sinais, são tirados em sorte, porque então se pedem os oráculos da fatalidade antes que os da razão. É uma invocação da sombra. É um apelo à demência. É um sacrifício do pensamento lúcido à coisa sem nome que anda vagando durante a noite. A adivinhação, como indica seu nome, é principalmente uma obra divina, e a perfeita presciência só pode ser atribuída a Deus. É por isso que os homens de Deus são naturalmente profetas. O homem justo e bom pensa e nos fala sem cessar. Porém, o tumulto das nossas paixões nos impede de ouvir a sua voz. Os justos, tendo acalmado a sua alma, ouvem sempre esta voz soberana e tranquila. Seus pensamentos são como uma onda pura e calma, na qual o sol divino se reflete em todo o seu esplendor. As almas dos santos são como sensitivas de pureza, estremecem ao menor contato profano e se desviam com horror de tudo o que é imundo. Tem olfato particular que lhes permite discernir e, por assim dizer, analisar as emanações das consciências. Sentem-se mal dispostas diante dos maus e triste diante dos ímpios. Os maus têm para elas uma auréola escura que as repele, e as boas almas uma luz que atrai imediatamente seu coração. São Germano de Auxerre adivinhou assim Santa Genoveva. Assim, Postello encontrou nova juventude nas conversas da Madre Joana. Assim, Fenelon compreendeu e amou a grande e paciente Senhora Guion. O cura d'Ars, o respeitável Senhor Vianney, penetrava nas provas dos que se dirigiam a ele e era impossível mentir-lhe com êxito.
É sabido que interrogou severamente os pastorinhos de La Salette e lhes fez confessar que nada tinham visto de extraordinário e se tinham divertido em arranjar e amplificar um simples sonho. Existe também uma espécie de adivinhação que pertence ao entusiasmo e às grandes paixões exaltadas. Estes poderes da alma parecem criar o que anunciam. É a elas que pertence a eficácia da prece. Dizem Amém. Assim seja. E é como elas quiseram.